Olá pessoal, Elias Jabur aqui e hoje é um episódio especial de Mineiro de Pequim, porque marca o final da atual temporada. Ano que vem voltaremos com tudo, né? O tema aqui hoje é um tema pedido as pessoas do nosso grupo do WhatsApp, né? E vamos tratar aqui hoje de perspectivas, retrospectiva 2025, perspectivas para 2026, né? Eu acho que isso vai ser um bom tema para nós tratarmos aqui, para nós trocarmos ideias mais adiante, tá bom? Foi um ano que, não vou falar que é atípico, né? Porque o que acontece hoje, o que rolou esse ano no Brasil e no mundo é um pouco consequência de um processo histórico que já não vem de hoje, né? E no caso dos Estados Unidos e do mundo, o processo de radicalização pela direita, para e passo com o fortalecimento da China, com o fortalecimento da Rússia, né? Como polos contra-hegemônicos, vamos dizer assim. Brasil, aconteceu algo que eu acho que é super interessante, que a esquerda, o campo popular no Brasil, o campo em torno do presidente Lula, retoma a iniciativa política por conta dos erros sucessivos que o campo bolsonarista cometeu esse ano e ainda vai cometer até o final de 2025. Vai cometer muito erro, né? Então, acho que pela primeira vez em 10 anos nós retomamos a iniciativa política, e não é por menos, né? Com o discurso nacionalista, que é o discurso que nós temos tratado o tempo inteiro aqui no programa, o discurso nacional, pela soberania do país. Mas o Brasil vem depois, né? Pessoal, o Trump toma posse esse ano, né? E ele engata o que nós costumamos dizer que é uma tentativa de resetar o comércio internacional como uma das formas para retomar o lugar dos Estados Unidos no mundo. Eles chegaram à conclusão, acho que eu já falei disso outras vezes aqui, que um mundo baseado em regras e instituições que perdurou entre o final da Segunda Guerra Mundial até 2017, ou ao menos 2007, 2008, 2009, com a crise financeira, esse mundo foi disfuncional para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos perderam espaço no mundo, enquanto que ele foi altamente funcional para o surgimento de potências como a China, tá? Evidentemente, a China se aproveita muito bem da inauguração do processo de financiarização da economia internacional a partir da década de 70, com a migração de milhares de cadeias produtivas dos Estados Unidos, da Europa e do Japão em busca de menores custos de produção. A China redesenha a forma do seu projeto nacional a partir desse movimento, simultaneamente que os Estados Unidos, por conta da financiarização da sua economia, ele passou por um processo muito abrupto de desindustrialização. Esse processo de desindustrialização dos Estados Unidos levou, vamos dizer assim, a sociedade americana a se caracterizar pelo rompimento do seu tecido social, né? Então, as possibilidades de mobilidade social nos Estados Unidos minguaram, a diferença de renda entre os ricos e pobres aumentou muito por conta das chamadas políticas orientadas à oferta, né, que vem desde Ronald Reagan, que é basicamente corte de imposto para rico como uma forma de incentivar o investimento privado, né? E o que acontece nos Estados Unidos hoje é o quê? A produtividade do trabalho aumenta em 40, 50 anos, mas a participação dos salários em relação ao PIB se mantém numa situação muito igual a 50 anos atrás. Então, o resultado é a gestação de uma sociedade de milhões de pessoas ressentidas com o final do sonho americano, e elas encontram no Donald Trump, um chamado populista de direita, não sou muito fã desse termo populista, vamos usar ele aqui, né? A esperança, né? Porque tem um discurso antissistêmico, ou seja, o sistema liderado pelo Partido Democrata e mesmo pelo Partido Republicano Old School levaram os Estados Unidos à atual situação, e hoje nós temos o papel deles, segundo eles, temos que colocar novas prioridades para os Estados Unidos, sendo que a principal delas é a de retornar ao campo doméstico, ou seja, os Estados Unidos ele tem que retomar o seu processo de industrialização e também uma volta aos chamados marcos de influência. Esses marcos de influência que eu estou colocando aqui, que ficou muito à tona agora com o lançamento da nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, coloca o seguinte: Estados Unidos, nas últimas décadas, principalmente pós-91, ele orienta a sua política externa a nenhuma orientação. O que significa isso? Os Estados Unidos abraçaram uma série de compromissos pelo mundo, ao mesmo tempo que não conseguiu se concentrar em um único objetivo, que são os interesses nacionais do país. Essa falta de foco da política externa dos Estados Unidos, segundo o documento, pode ser observada como uma das causas do enfraquecimento dos Estados Unidos no mundo, possibilitando o surgimento de potências emergentes como a China, que se trata, inclusive, de uma ameaça de caráter existencial para os Estados Unidos.
A partir desse momento agora, segundo essa doutrina de segurança nacional, o objetivo estratégico dos Estados Unidos passa por uma reorientação do mundo, aí já minhas palavras, né? Do mundo, de forma que ele se torne funcional à reindustrialização dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que retoma-se os princípios da doutrina Monroe, segundo o qual o Ocidente é uma área de influência dos Estados Unidos. Isso implica, por exemplo, segundo o documento, em evitar que países estrangeiros tenham acesso a ativos, mercados e minerais críticos da América Latina. Então, eles retomam abertamente, sem a menor, vamos dizer assim, parcimônia, a ideia de que a América Latina é um espaço que é parte do território americano. As implicações disso, sob meu ponto de vista, para a política brasileira em particular, mas da América Latina em geral, é muito séria. Eu tenho dito a amigos e amigas, por exemplo, que nós temos que pautar a nossa militância a partir desse momento, a partir de que eles lançam um documento como esse, que tem expressão mesmo. A expressão desse documento é o cerco naval à Venezuela. A Venezuela hoje passando por uma tentativa de bloqueio naval e bloqueio aéreo para muitos, a preparação de uma invasão americana ao território venezuelano. Ou seja, a América Latina e a América do Sul em particular está sendo cercada militarmente pelos Estados Unidos. E acho que a nossa militância política a partir de hoje, aqueles que pensam estrategicamente o futuro do país da América Latina, que não se contenta com lacração, que não se contenta com o discurso fácil, que não se contenta com o discurso centrado na particularidade, sim na totalidade, nós temos que pautar nossa militância a partir de agora, tendo em vista essa doutrina, a nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos. Eu acho que isso é fundamental para quem pensa em termos de projeto nacional de desenvolvimento, como nós pensamos. Para e passo a isso, o que se assistiu no ano de 2024, primeiro, é a consolidação da total derrocada da Europa, né? Então, acho que esse é um ponto que fica muito claro na medida em que as conversações de paz entre Rússia e Ucrânia, ou seja, que vai acontecer, a guerra está para acabar, sob meu ponto de vista, a Ucrânia não tem condições de manter um esforço de guerra por muito tempo, enquanto que a Rússia tem reservas consideráveis ainda, e a atual situação do campo de batalha favorece muito a Rússia. A Rússia pode ganhar territórios muito lentamente, porque ela tem condições de manter uma guerra prolongada com a Ucrânia, coisa que a Ucrânia não tem mais condições. Essas conversações de paz, a Europa foi completamente excluída dessas negociações de paz. É o que eu tenho dito. O Trump passou literalmente o caminhão sobre a Europa. O interessante é que a Europa, ela abraça acriticamente esse conflito da Rússia contra a Ucrânia contra a Rússia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, todo mundo sabe disso. Apesar que o conteúdo desse movimento que a Rússia faz, do meu ponto de vista, vai além da invasão em si e tem mais a ver com uma revolta russa contra a ordem liberal aprofundada a partir de 91. Ordem essa que buscou humilhar a Rússia, que buscou fragmentar a Rússia e buscou isolar a Rússia via expansão da OTAN até as suas fronteiras. O buraco é muito mais embaixo do que as visões liberais desse conflito, né? A Europa ela entra com tudo nessa guerra, principalmente a Alemanha, Inglaterra e França, a partir de uma suposta ameaça russa à civilização europeia. O que é interessante colocar aqui é que ninguém, quando fala sobre ameaça russa, coloca diante da gente um mapa demonstrando o avanço da OTAN, algo que não foi acordado entre Gorbachev e Bush quando a União Soviética acaba e quando cai o Muro de Berlim. A OTAN deveria acabar juntamente com o desaparecimento do mundo socialista, mas não, a OTAN continua existindo e se expandiu lenta, gradual, de forma insegura até as fronteiras russas, né? A Rússia hoje é um país cercado por bases da OTAN, né? Assim como a China é um país cercado por bases americanas. Então a Rússia responde a isso, com esse conflito na Ucrânia, e também, como ocorreu durante várias vezes entre os anos 2008 para cá, as revoluções coloridas em países que outrora estavam sob influência, na esfera de influência soviética. A Europa, ela entra de cabeça nisso, e a maior prejudicada foi a própria Europa, e principalmente a Alemanha. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha cabeça, o conflito na Ucrânia, ele tem, enquanto proxy war, tem vários ingredientes. Tentar enfraquecer a economia russa, que foi a primeira aposta que o governo americano fez e deu completamente errado. A Rússia se prepara para essa guerra desde 2014, abrindo processos desde 2014 de substituição de importações em vários setores da economia, de forma que a Rússia conseguisse uma certa autossuficiência
para um período de guerra. A Rússia, ela evidentemente, com esse conflito complexo industrial militar e a guerra, a economia russa se expandiu muito durante esse período. E o isolamento internacional se tentou imputar a Rússia não aconteceu. Tirando a Europa, a China, por exemplo, se aproximou ainda mais da Rússia durante o conflito. Houve a cúpula Rússia e África em que os países africanos compareceram em peso. A adesão à visão americana do conflito da Ucrânia na América Latina foi limitada, não foi menor do que eles esperavam. Ou seja, a resposta do mundo aos acontecimentos na Ucrânia foram muito menos satisfatórios para os interesses americanos do que eles imaginavam, né? Mas conseguiu jogar a Europa contra a Rússia e, mais do que isso, em uma jogada estratégica, na medida em que a Alemanha ela passa a ser base de sustentação da guerra na Ucrânia, e o Nord Stream 2 é bombardeado pelos Estados Unidos, ou seja, aquele gasoduto, um dos gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha, foi bombardeado. O ato seguinte foi uma queda permanente da competitividade da indústria alemã, até chegar a um ponto em que a Alemanha, depois de décadas de crescimento industrial, uma indústria altamente competitiva, um país, do ponto de vista econômico, fantástico, hoje a Alemanha é um país que perdeu a sua competitividade por conta do fim da energia barata russa, e lentamente a indústria alemã migra para os Estados Unidos. Então é uma guerra que, sob o meu ponto de vista, tem dois fronts, um contra a Rússia e o outro contra a Alemanha. Então os Estados Unidos alcançam um objetivo nessa guerra que é enfraquecer totalmente a Alemanha, ao mesmo tempo que ela não consegue o objetivo de enfraquecer a Rússia, a despeito dos Estados Unidos terem congelado 350 bilhões de dólares em ativos russos, o que por si só um dos maiores escândalos da história financeira mundial. Eles tentaram expulsar a Rússia do sistema financeiro internacional. Só que Rússia, Índia, China vão cada vez mais se consolidando como um bloco autônomo a esse bloco ocidental. A Índia ainda mais por conta da tarifa que os Estados Unidos impôs à Índia. A Índia é um aliado estratégico dos Estados Unidos, mas o Narendra Modi, que é o presidente da Índia, percebe, por exemplo, que não dá para confiar nos Estados Unidos. Se volta à Rússia, até que o Putin recentemente fez uma visita em Nova Delhi, uma visita de estado de alto nível. O mundo é um pouco isso hoje, em grande medida. Existem tendências que se aceleram no ano de 2024. Uma delas, a tendência, que aliás é o seguinte, as pessoas falam da desdolarização, mas o maior inimigo, o maior aliado da desdolarização é o próprio Estados Unidos, né? Pela primeira vez em décadas, assim, o dólar se desvalorizou, e o ativo que as pessoas e as empresas passaram a buscar como um ativo de refúgio, não mais passou a ser dólar, mas o ouro, até que o preço do ouro subiu muito nesse ano. Então essa tendência da criação de um mercado regional do sul global, ele é uma tendência, continua sendo uma tendência. Ainda existem problemas de coordenação do sul global, e são problemas de coordenação dos BRICS, porque os BRICS também têm os seus limites. Aliás, os limites dos BRICS ficaram muito claros com o bombardeio de Israel ao Irã, em que os BRICS pouco fizeram por um membro do bloco, que é o Irã. Então os BRICS também têm os seus limites devem ser destacados, que ficaram claros em 2024, apesar de uma cúpula interessante que ocorre no Brasil, mas os BRICS também têm seus limites, ou seja, o multilateralismo, os BRICS como um instrumento altamente funcional, ele é uma tendência, e eu acho que é uma tendência que vai vencer, né? Mas o caminho no rumo de um mundo multipolar, por mais que seja uma tendência, não será um caminho fácil, porque os Estados Unidos ainda é um país muito poderoso. A capacidade de influência dos Estados Unidos sobre o resto do mundo é muito grande ainda, a despeito deles estarem em um chamado declínio relativo. Então, 2024 é um ano em que os americanos se voltam para si. Lembra muito ao Ronald Reagan, quando ele chega ao poder em 80 e decide acabar com a festa, seja das guerrilhas do Terceiro Mundo, seja das visões de direitos humanos que pautavam a política externa americana do Partido Democrata, e seja com a própria economia soviética. Ou seja, o Reagan, ele lança um desafio a essas ameaças externas, incluindo o Brasil e México, Estados desenvolvimentistas, Japão e a Alemanha, que eram os estados que competiam com os americanos dentro dos Estados Unidos. O Reagan, ele acaba com essa farra, entre aspas, né, e se concentra no enfraquecimento econômico da União Soviética, e vence, né? Eu acho que o Trump segue o mesmo caminho hoje. A grande questão é que o mundo não tem mais... A base material do mundo mudou muito em 40 anos. E a China, em particular, não é a União Soviética. A China é, de fato, uma ameaça à hegemonia americana em todos os sentidos. A China, esse ano, por exemplo, ela continua avançando no seu projeto estratégico,
finda-se esse ano o 14º plano quinquenal e surge o 15º plano quinquenal, foi até motivo de episódio Meia-Noite de Pequim, em que se reafirma a busca da China por autossuficiência tecnológica. A China inaugura esse ano o sol artificial, que encerra a possibilidade de entrega de energia limpa e infinita, a depender da escala de produção, ou seja, a China entrega soluções para a humanidade e o país continua crescendo 5% ao ano, né? A China continua tirando a vantagem que os países capitalistas, os americanos em particular, têm em relação a ela. Mesmo sofrendo bullying tecnológico, mesmo sob sanções dos Estados Unidos, a China continua a avançar, porque a China ela conseguiu construir ao longo dos últimos, principalmente dos últimos 50 anos, marcos políticos, institucionais, comerciais, financeiros, industriais, que a apetrechassem para enfrentar um momento delicado como ela vive hoje. Também a vida para os chineses não está fácil, né? A China vive em um mundo cada vez mais hostil aos seus interesses. Daí, eles aprofundarem as suas iniciativas particulares com os continentes. Semana passada, por exemplo, ou retrasada, a China entrega um documento para a CELAC, para a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em que ela coloca a sua visão de relações entre China e América Latina. Isso aqui é um contraste evidente com a política americana para a América Latina. Então, em certa medida, a China consegue entregar alternativas para o sul global que são muito mais interessantes do que as alternativas que os americanos nos entregam, né? E aqui, pessoal, eu vou entrar no Brasil, tá? Porque esse ambiente internacional, que é muito estável, muito inseguro, nos atinge diretamente. É sempre bom lembrar que, apesar das vitórias que o presidente Lula teve, o governo brasileiro teve em relação às tarifas dos Estados Unidos, né? Recuaram muitas das tarifas, retiraram a lei Magnitsky de Alexandre de Moraes. A grande verdade é que o Brasil foi a maior vítima das maiores sanções dos americanos desde que o Trump chega ao governo dos Estados Unidos. Né? Ninguém foi taxado de 50% como o Brasil, né? Nós conseguimos a volta por cima e aqui existe um turning point muito interessante na política brasileira. Todo mundo sabe desde sempre que a extrema-direita, apesar de se utilizar dos símbolos nacionais, ter capturado esses símbolos, andar de camisa da CBF e falar em pátria, por exemplo, eles nunca foram patriotas. O governo Bolsonaro, por exemplo, foi o governo mais, talvez depois do Fernando Henrique, a mesma coisa, o governo mais entreguista da história do Brasil. Nós nunca fomos tão subordinados aos Estados Unidos como nós somos hoje. Nós somos durante o bolsonarismo no governo. Então, essa face de um país dividido, em que um lado são os patriotas e do outro são os vermelhos, caiu, literalmente. Aos olhos do povo brasileiro que pensa minimamente, que tem capacidade de pensar, o bolsonarismo, em particular, o papel que o Eduardo Bolsonaro cumpriu e o Paulo Figueiredo cumpriram nos Estados Unidos, né, jogou contra eles, contra os objetivos deles no Brasil, que é a retomada do poder aqui no Brasil. Eles acreditavam que o Brasil, sob tarifas de Trump, iria ceder a ponto de libertar o pai deles, porque é nisso que eles pensam o tempo inteiro. O Lula não recua em um momento, tratou essa questão da pressão do Bolsonaro como uma questão interna ao Brasil, né? Não ligou para o Trump, como muita gente pediu, não ligou para o Trump, e quando se encontraram, é evidente que o Trump tem os seus interesses estratégicos no Brasil, que é basicamente terras raras, e o Trump eu sou uma das poucas pessoas que acham inteligente. Ele não vai colocar em questão os interesses estratégicos dos Estados Unidos aqui no Brasil, por conta da família Bolsonaro. Aliás, vocês não fiquem surpresos caso o Eduardo Bolsonaro seja deportado dos Estados Unidos para o Brasil. É o que ele merece, ele tem que ser julgado pelos crimes que ele comete contra o país, fora do país, aqui no Brasil. Mas não duvide disso, que dá na telha do Trump. Olha, esses caras atrapalham meus interesses no Brasil, ele será expulso de lá, dos Estados Unidos. Então, existe, vamos dizer assim, no Brasil, desde esses sucessivos erros que cometidos por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e mesmo no campo bolsonarista no Brasil, existe uma briga permanente entre eles de quem vai ser o herdeiro do espólio de um homem que está preso. E isso tem sido fundamental, e foi fundamental, para que a esquerda brasileira tenha tido acesso a vitórias sucessivas, e não somente isso, o que é mais importante, a esquerda, o campo popular, ter retomado a iniciativa política no Brasil. Algo que nós perdemos desde junho de 2013, por exemplo. Nós retomamos. Isso significa que nós vamos ganhar as eleições no ano que vem? Não. A tendência de 2026, nesse aspecto, pessoal, é uma tendência que é muito difícil.
Por quê? Porque mesmo o Lula entregando muito no governo dele, um governo contraditório, mesmo a extrema-direita cometendo vários erros, o fato é que eles continuam sendo uma corrente de opinião no Brasil muito fortes. Nenhum candidato de extrema-direita no Brasil hoje aparece com menos de 40% das pesquisas de opinião. E nenhum deles aparece com menos de 43% no segundo turno contra Lula. E na medida em que 2026 é um ano em que a China vai continuar avançando com o seu 15º plano quinquenal, o Trump vai consolidando essa política, vai aplicando essa política de ter no hemisfério ocidental o seu lugar por excelência. O Brasil vai sofrer muitas com as consequências disso. Vale lembrar, por exemplo, que o imperialismo ele é algo tão interessante no sentido da sua fortaleza, em que Israel, por exemplo, ele posta uma guerra de extermínio contra o povo palestino, de um genocídio, há anos, pelo menos 3 anos, e ninguém. Isso tudo foi normalizado, ou seja, porque a mídia ela conseguiu criar uma narrativa sobre aquela questão que envolve Gaza, envolve Israel. Isso, aliás, é um ponto a ser tratado, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, né? O campo progressista mundial, liderado por China, por Rússia, pelos BRICS, foi derrotado no Oriente Médio. O Oriente Médio hoje ele é, em certa medida, depois da queda do Bashar al-Assad, por exemplo, na Síria, a imagem, algo construído a imagem e semelhança dos Estados Unidos e de Israel, né? Eles conseguiram construir essa vitória estratégica naquela região do mundo. Vi ontem uma entrevista, por exemplo, de um intelectual libanês, que tudo que vem do Líbano me interessa, porque eu sou filho de libanês, em que o Líbano é proibido fazer comércio com a China. Quando eu falo comércio, não é comércio, mas fazer grandes negócios com a China. O Líbano não tem metrô, não tem estrada, tá tudo, as infraestruturas do Líbano são ultra sucateadas, mas o Líbano é proibido de fazer negócio com a China, por exemplo. Ou seja, aquele objetivo de transformar o mar Mediterrâneo no mar do Altã foi alcançado. Lançado em 2010, esse objetivo foi alcançado com o genocídio em Gaza, com a derrubada de Bashar al-Assad na Síria e o desmantelamento, ao menos parcial, do Hezbollah no Líbano, né? Apesar do Irã ter tido uma vitória estratégica ao ser o primeiro país a ter conseguido bombardear Israel e ferir muito Israel. Esse é um lado interessante se colocar quando se fala do Oriente Médio. O Irã conseguiu penetrar no território, os seus mísseis no território israelense, né? Território ocupado, inclusive, né? Conseguiu entrar e causar grandes danos, algo que Israel nunca imaginava que ia acontecer na vida deles. Mas, enfim, voltando ao Brasil. Existe uma questão que envolve isso que eu já coloquei aqui, que é a extrema-direita muito fortalecida no Brasil, apesar das suas derrotas, né? Então, novamente, nosso desafio vai ser a da construção de uma frente. Eu não sei, ainda tenho dúvidas se nós seremos capazes de editar uma frente ampla como foi a de 2022. Uma frente ampla desde o primeiro turno. Eu tenho muitas dúvidas, até porque existe um centro aí que pode migrar para uma candidatura de Tarcísio, por exemplo. Nesse cenário, por exemplo, para nossos interesses, uma candidatura de Flávio Bolsonaro, que é uma candidatura do bolsonarista raiz, nos interessa, porque existe uma parte do centro, e mesmo do grande capital, que não tolera o Bolsonaro, porque eles mais atrapalham os negócios do que ajudam nos negócios. Então aqui nós temos que torcer para a divisão do outro lado, né, para que essa divisão continue, ao mesmo tempo que nós vamos consolidando uma corrente de opinião no Brasil em torno da vitória de Lula enquanto presidente do Brasil. Acho que esse é um ponto que é fundamental para o Brasil, porque não tem outro campo político hoje capaz de enfrentar o bolsonarismo, é esse campo liderado pelo Lula, e é dentro desse campo que existem as forças que podem criar condições para que o Brasil reconstrua, se reinvente através de um projeto nacional. E aqui as minhas palavras finais, que envolvem o Brasil, e a tendência de 2026 é muito essa, tá? Que é um pouco a mensagem que foi no Meia Noite de Pequim durante essa temporada. A constituição de uma consciência nacional em torno de um projeto nacional. O Brasil vive hoje uma encalacrada estratégica muito grande. Nós percebemos o mundo com essa dinâmica toda como nós colocamos. A diferença entre a China, por exemplo, e o Brasil em matéria de ciência, tecnologia e inovação só aumenta a cada ano. O Brasil não consegue se encontrar. Vide as pautas do Congresso Nacional nas últimas semanas, né, nesse ano. Nenhuma grande pauta, nenhum grande assunto é tratado no Congresso Nacional. Nenhum grande assunto consegue ir para frente no Brasil hoje, tá? Por conta do grau de despolitização da sociedade e o grau de despolitização e rebaixamento da política. E mesmo a esquerda brasileira, ela se caracteriza por uma, vamos dizer assim,
em um déficit cada vez maior de pensamento estratégico, né? Eu sou de uma corrente de opinião, liderada pelo PCdoB, que construiu uma visão uma visão de país cujo objetivo estratégico é a construção de um projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, o Brasil precisa se encontrar consigo mesmo para saber o que nós queremos ser em 10, 15, 20, 25, 30 anos. Esse talvez seja o grande nó górdico que envolve o Brasil hoje e que envolve o nosso campo político, né? Que é a construção de uma convicção, por exemplo, em torno das terras raras, né? Quem está discutindo essa questão hoje? De forma consequente no Brasil? Quem está discutindo a necessidade de nós construirmos possibilidades de processarmos dentro do país essas terras raras? Porque isso é objeto de consumo dos americanos hoje. É isso que eles querem no Brasil. Então, eu acredito que a esquerda brasileira ela passa por imensas dificuldades no que tange a capacidade de entregar um projeto de país para a sociedade, a despeito de, contraditoriamente, somente o campo do presidente Lula ser capaz de entregar essa possibilidade. Então, para 2026, fica a necessidade e o cuidado que nós devemos ter de observar o tempo inteiro a conjuntura internacional. Acredito, como eu disse no começo, que a nossa militância deve ser pautada por essa nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos e que nós possamos dar um salto na consciência da esquerda brasileira e dos nacionalistas em geral, da necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. E é para isso que eu voltaria aqui na segunda temporada, para tratar desses assuntos, tratar da China, tratar das questões que envolvem o socialismo, mas principalmente ter um olho mais concentrado nas questões brasileiras e tudo que envolve a construção de um projeto estratégico para o país. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.